Muito se fala sobre a Revolução Francesa ou até a Revolução Russa, mas aqui nas Américas também houveram grandes revoluções. As mais famosas são a cubana e a americana. Uma revolução é muito citada por aí é a mexicana, embora longe dos holofotes, é uma história muito interessante que gerou diversos personagens para a cultura popular. Te convido hoje a aprender essa história. Você já ouviu falar de Emiliano Zapata? Ele foi o líder mais famoso da Revolução Mexicana, uma revolução que aconteceu em 1910, mas não é muito explorada pela escola e pelos livros de história convencional. Apesar disso, historicamente costuma ser descrita como acontecimento político-social mais importante do século XX. No México, a Revolução Mexicana foram marcadores pela instabilidade política, golpes e várias ditaduras diferentes. Apesar de tantos anos de luta, as reivindicações do povo mexicano continuam até hoje e a revolução foi muito influente no país e no mundo. Até o século XIX, o México era uma colônia da Espanha, assim como aconteceu aqui no Brasil com Portugal. O processo de colonização foi caracterizado pela exploração dos trabalhadores, por parte da elite que tinha muitos privilégios e mandava no país. Dessa forma, os demais cidadãos serviam apenas como mão de obra para os ricos. Antes mesmo da colonização, quem dominava o território mexicano era o Império Azteca, que também era abusivo com a sua população, cobrando altos impostos e impondo um governo muito violento contra seu próprio povo. Assim, muitos habitantes do México abraçaram a colonização espanhola e fez o processo ser mais tranquilo para o país europeu. Porém, depois de se decepcionar o governo espanhol, que se mostrou tão abusivo quanto o governo azteca, o povo mexicano clamava por independência. O movimento Soberania do México começou em 1810, liderado pelo padre Miguel Hidalgo e Costilla. Porém, a emancipação completa só chegaria depois de 8 longos anos de luta. Inicialmente, os fatores religiosos eram o cerne central do conflito, porém, com o tempo a questão republicana ganhou força. A luta pela independência estava tão forte que conseguiu reunir grupos improváveis, sobre o único propósito de tornar o México soberano, ênfase em fazer um grupo que acreditava na democracia e o outro que clamava pela monarquia. Essas duas vertentes haviam combinado de deixar o México, escolher seu próprio caminho depois da independência. O Exército de Libertação só conquistaria a capital do México, no ano de 1821, liderados por Guadalupe Victoria e Vicente Guerrero. Porém, no ano da invasão, contara com o apoio de um espanhol chamado Agustín de Iturbide. Nessa ocasião, forçaram a renúncia do vice-rei espanhol e assinaram o Contrato de Córdoba, que reconhecia o México como uma nação independente. Mas mesmo com tudo isso, outro conflito aconteceu logo após, e Iturbide, que era espanhol, se proclamou imperador do México, mas o povo não aprovou o novo líder. Dessa forma, o ano de 1823 o retiraram do poder, e Guadalupe Victoria foi consagrado o primeiro presidente do México. Mesmo após sua independência. Entre 1821 e 1850, o México teve vários governos ditatoriais diferentes. A história do México é semelhante à do Brasil, uma vez que ocorreram diversos golpes de ditaduras durante várias décadas. Mas enquanto no caso brasileiro, essa estabilidade começa na virada do século, no cenário mexicano isso ocorre durante todo o século XIX. Nesse contexto, em 1867, o general Porfírio Dias moveu o exército contra o então imperador Maximiliano I, estabelecendo um regime político de mais de 3 décadas, o chamado Porfiriato. No começo, Porfírio teve um apoio amplo da população, conseguiu promover estabilidade política e começou a modernização no país, que até então era amplamente agrário. Seu governo ficou estável por tanto tempo, que deu origem ao termo Paz Porfírio, utilizado por historiadores para se referir a essa época da história mexicana. Porém, o governo de Porfírio teve diversas falhas, que levaram ao estopim da Revolução Mexicana. O principal problema dizia respeito da distribuição de terra e a falta de liberdade democrática no país mexicano, que em sua maioria era formado por indígenas e analfabetos. 11 milhões de pessoas não sabiam nem ler nem escrever na época, vivendo com a mão de obra para grandes aristocratas de terra. Somente 3% da população tinha as melhores terras do México. E para piorar, Porfírio ainda aprovou a Lei dos Baldios, uma lei que permitia tomar terra dos indígenas e repassá-la para grandes agricultores e estrangeiros. Nessa época, quase toda a receita do país vinha da terra. Já era uma nação rural, que exportava os frutos do solo para o exterior. Os estrangeiros, inclusive, controlavam as minas.
os portos e estações de petróleo do México, usando os ativos como mão de obra barata para seus fins. Um dos principais investidores eram os Estados Unidos, o que não mexicana, isso porque pouco tempo antes o México havia guerreado com os Estados Unidos e no fim perdido a metade de seu território para aquele país, gerando um sentimento anti-americano. Por fim, o governo de Porfírio também era conhecido por suas fraudes eleitorais. Apesar de supostamente uma democracia, ele nunca perdia. Mesmo com a insatisfação popular, além disso, em 1908, o ditador afastou seu concorrente à candidatura da presidência, Francisco Ignácio Madero González, deixando a população ainda mais insatisfeita e clamando por mudanças. Contudo, mesmo com a fraude eleitoral e o afastamento, Madero não se deu por vencido. Assim, ele se revoltou contra o governo, prometeu reforma agrária para o povo e, para conseguir ainda mais o apoio, se aliou a Emiliano Zapata e Pancho Villa, líderes do exército revolucionário mexicano. Emiliano Zapata era um caudillo da região sul. Pancho Villa era um camponês pobre da parte meridional, por isso tinha bastante apoio da população marginal. No México, Emiliano Zapata Salazar foi o principal líder do Exército Libertador do Sul, com mais de 30 mil soldados, considerado o grande herói da Revolução. Além disso, Zapata foi uma das figuras mais radicais do movimento revolucionário, pelo seu forte desejo da reforma agrária, bem como a falta de ambição do poder. Com o apoio dos revolucionários, Madero assumiu a presidência do México em 1911. As décadas de domínio de Porfírio chegaram ao fim. Com a sua deposição ao poder, o antigo ditador mexicano se exilou em Paris, morrendo 4 anos após esse ocorrer. Apesar das promessas, a administração de Madero decepcionou os mexicanos, fazendo parte da elite. O novo líder continuou favorecendo os mais ricos, não cumpriu com suas promessas de reforma agrária, tendo o status e agravando a miséria no México. Mais uma vez, os revolucionários Pancho e Zapata entraram em ação e conseguiram rapidamente retirar Madero da presidência. Porém, o cenário político mexicano continuava extremamente complexo. Zapata e Pancho propunham a expropriação dos latifundiários, inclusive os pertences à igreja, para a posterior divisão entre os camponeses, o reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras que haviam sido tomadas e a nacionalização das terras daqueles que fossem considerados inimigos da Revolução. Porém, o extremismo das ideias dos dois revolucionários pode ter dificultado a estabilização de um governo, uma vez que não existia nenhum país na América Latina com essas medidas. Após a queda de Madero, 2 novas forças surgiram para tentar tomar o controle do México nesse cenário: o conservador Victoriano Huerta e Venustiano Carranza. Este que havia se aliado a Zapata e também era do Sul. O Huerta conseguiu dar um golpe de estado em 1913, após assassinar tanto Madero quanto seu vice, porém também sofreu com as revoltas populares. Carranza, Zapata e fuzileiro dos Estados Unidos conseguiram destituir o Huerta do poder, após tomarem o porto de Veracruz nas eleições de 1914. Venustiano Carranza, que também era latifundiário e agora é aprovado pelos Estados Unidos, foi eleito presidente. Nesse contexto, Zapata não quis ser o presidente, mesmo quando teve essa possibilidade. O novo governo de Carranza assumiu prometendo criar uma nova constituição para o México, o que realmente aconteceu em 1917, estando em vigor até hoje. Essa constituição era mais humana e, além disso, deu o direito do Estado de expropriar a terra para fins de reforma agrária, reconheceu os direitos dos índios sobre as terras comuns, instituiu o salário mínimo e foi determinada que a jornada de trabalho seria de 8 horas por dia. Inclusive, nessa época, a Alemanha tentou aproximar as relações com o México, com a intenção de conseguir um aliado na Primeira Guerra Mundial, oferecendo aos mexicanos a recuperação do território perdido aos Estados Unidos, inimigos do Império Alemão. Teve-se neutro durante esse conflito. Mesmo com essas mudanças, o governo Carranza ainda gerava descontentamentos entre o povo mexicano, pois lentamente a população ia perdendo suas terras para o capital estrangeiro. Mais uma vez após isso, os revolucionários deixaram de apoiar o novo presidente e se mantiveram em situações de luta. Porém, Carranza se manteve no poder, com a ajuda dos Estados Unidos e uma traição de Carranza. Emiliano Zapata foi assassinado em 1919, assim como Pancho Villa em 1923. Com as mortes de seus principais líderes, o envolvimento revolucionário mexicano perdeu forças e a revolução chegou a um fim. Apesar da revolução ter conseguido cumprir todos os seus objetivos, gerou vários benefícios à população. Em 1917, apesar desses benefícios,
O povo do México passou e ainda passa até hoje por uma situação difícil após o estabelecimento de um governo próprio. Estados Unidos de Carranza. Não havia competição com a modernização e os preços dos produtos agrícolas norte-americanos. A pequena propriedade camponesa não se mostrou eficaz e o médico se afundou em dívidas bancárias. Mesmo com tudo isso, a revolução foi muito importante. A figura do líder Emiliano Zapata foi muito aderida e inspirou vários outros movimentos revolucionários ao longo do século XX, com Zapata tendo se tornado um mártir. Além disso, ele também inspira hoje o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que luta para reformular o sistema político mexicano. A reforma agrária ainda é um tema muito discutido em diversos países, inclusive aqui no Brasil. A Revolução Mexicana mostrou uma tentativa de distribuir as terras e dar espaço para os pequenos agricultores, algo nunca antes visto na América Latina.